Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela bondade de Deus, já glorificamos a Deus pela oração e pelo louvor, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme foi falado pelo apóstolo, pela graça de Deus, as oportunidades é limitada. Então assim, seja feita a vontade de Deus. Observe, eu gostaria que todos abrissem a Escritura em Apocalipse, pela graça e a misericórdia de Deus. Toda a igreja levanta a mão para Jesus, todos em geral, pela graça de Deus, e acompanhamos Jesus Cristo todos juntos. Digam todos: Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua verdade, meu espírito e minha alma se encontra no contentamento da tua glória e na força do teu poder e na união perfeita do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, abençoa-me com a bênção eterna da tua glória e da tua grandeza, do teu grande ensinamento, pela graça da tua libertação eterna. Senhor Jesus, abençoa nosso pão de cada dia, a nossa água, nosso trabalho, as obras de nossas mãos. Fortalece-nos pelo fortalecimento da grandeza das tuas palavras. Ajuda-me, ó meu Jesus, ajuda-me, meu espírito e minha alma, a fazer a tua vontade. Amém. Viva Jesus, com as palmas pela glória de Deus Altíssimo. Enquanto todos encontram Apocalipse é pela graça de Deus, a igreja possa louvar a Deus com louvor, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui louvando a Deus, podemos exaltar o seu santo. Venho para louvar
Que as palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, decreto 6, parágrafo 15, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Abertura dos primeiros 6 selos. Observemos pela glória de Deus que todas essas palavras elas eram seladas. E pela graça de Jesus, e de Deus e do Espírito Santo, foi aberto os selos. E cada vez que nos aproximamos de Jesus, Deus, o Espírito Santo, então cada selo passa a ser aberto pela glória do Espírito Santo, nosso Deus Altíssimo. Por isso, todos que quiserem fazer parte do mistério, é necessariamente que recebam ao Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, deve atender a Santa Palavra, a qual Jesus tem ensinado a cada um de nós. Para entender o mistério, tem que estar no ensinamento de Jesus Cristo, conforme o Espírito Santo tem capacitado a cada um de nós. Ao contrário, não entenderão o mistério da glória de Deus. Ainda hoje, a igreja beneficente, independente, Jesus está chamando a Bíblia aberta para os reconciliáveis e está anunciando a mesma palavra verdadeira, a qual é a palavra de Jesus Cristo. Aqui, pela graça de Deus, Deus concedendo-nos a graça, Apocalipse, decreto 6, parágrafo 15, eu gostaria que todos focalizassem na Santa Palavra de Deus, onde nos fala assim o Evangelho de Jesus Cristo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. É o que temos visto. Muitos têm se escondido da presença gloriosa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, abandonando a palavra de Deus às suas congregações. Então, meu irmão e minha irmã, assim não estarão preparados, porque a preparação de cada um de nós vem de nós nos aproximarmos de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Porque os reis da terra, os grandes tribunos, se esconderão, porque não estarão preparados para receber o Filho de Deus. Assim acontecerá também se nós o abandonarmos o santo Evangelho de Deus. Só que não adianta, porque da presença gloriosa de Jesus Cristo, ninguém se esconderá. Muitos estão abandonando a palavra de Deus para fazer suas próprias vontades. Outros esqueceram dos louvores da glória de Deus, louvores pentecostais, louvores espirituais, os quais nos foi ensinado pela igreja beneficente, independente. Jesus está chamando a Bíblia aberta para os reconciliáveis. Esqueceram dos louvores pentecostais para seguir o que querem. E não funciona dessa maneira, diante a glória de Deus. Então cabe a cada um de nós examinarmos nossa própria consciência e procurarmos saber como é que estamos diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Porque cada unitariamente dará conta de si mesmo diante ao tribunal de Jesus Cristo. O mesmo Jesus, ele disse: eu não julgo, mas as palavras a qual vos tenho dito, esta há de julgar no último dia. Jesus também falou: se eu não viesse e não tivesse anunciado a minha glória, meu poder, minha autoridade, a minha grandeza, nenhum pecado teria. Mas como viram a minha glória, a minha grandeza, a minha libertação, e não creram, e não obedecem, por isso o vosso pecado permanece.
que é o que tem acontecido com a maior parte que não querem atender ao Senhor Jesus Cristo. Não seremos julgados por homens ou por mulheres, ou por juízos humanos. Seremos julgados pelo juízo eterno, pela palavra que você recebe na sua congregação, que você ouviu, que você entendeu. É por essa palavra que você será julgado. Então, muito cuidado, que o julgamento é verdadeiro. Então, veja aí na palavra e na graça, na misericórdia de Jesus Cristo. Apocalipse decreto 6, parágrafo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Mas ninguém se esconderá da presença espantosa do Criador. A presença do Criador é espantosa para os desobedientes. Mas para quem estiver sujeitando a sua ordem santa, não há nada de espantoso. Mas mesmo assim, se cumprirá a palavra de Deus, porque Deus falou, meu povo terá espanto. Está tudo registrado na Bíblia Sagrada. Então veja aí, vamos para o parágrafo 16. Olha aí o que dizem, o que dirão os que não atendem Deus. No parágrafo 16, Apocalipse, decreto 6, parágrafo 16. E diziam aos montes e a rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e daí do Cordeiro. Mas não vai adiantar, porque todos se apresentarão diante ao tribunal de Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, procure logo Jesus, Deus e Espírito Santo, enquanto é tempo. Quantos têm perdido a sua salvação por adiarem para o dia de amanhã? Amanhã eu vou ser um crente, amanhã eu vou ser um cristão, né? Enquanto Deus diz hoje, entrega teu espírito, tua mente, teu coração, tua alma. Então o diabo chega e diz, deixa para amanhã. Ou uma ocasião mais oportuna, a qual infelizmente nunca chega, e morrerei nos seus pecados. Não estamos pronunciando palavras de homens, estamos pronunciando as palavras de Jesus Cristo, que está escrito, registrado na Bíblia Sagrada. Por isso falamos sem medo, pela glória do nosso Senhor. Sem dúvida, se você aceita, meu irmão, glorificamos a Deus, graças a Deus. Se você não aceita, glorificamos a Deus, graças a Deus. Mas saiba de uma coisa, que você se perderá. Você não terá a sua salvação se não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos que não atenderem a palavra de Cristo procurarão lugar para se esconder. E não há esconderijo, porque o verdadeiro esconderijo é Jesus Cristo. É Deus, é o Espírito Santo. A santa palavra verdadeira, e não quiseram. Então está aí o santo evangelho da misericórdia de Deus. Apocalipse, decreto 6, parágrafo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Tá aí, ó. Mas não há esconderijo, porque o esconderijo verdadeiro é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos para a última palavra, pela graça de Deus. Irmão, abra em Jeremias, pela graça de Deus. Jeremias, decreto. Vamos lá, Jeremias, abram Jeremias. Vamos lá. Jeremias, decreto 11, 3. Pela glória. Ah, foi o irmão que falou, o pregador, essa igreja, não é igreja não. Quem está falando aí é o teu Criador. E recebemos ó do nosso grande Criador para cumprir. Então está aí na Bíblia, olha aí, ó. Jeremias, decreto 11, parágrafo 3. Diz-lhe mais,
Diz-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste. Então tá aí. Ah, eu já ouvi todo dia eu ouço. Então ouça mais uma vez. É conforme foi falado. Se estou ouvindo todos os dias, estão fazendo ainda as coisas erradas, imagina se não estivesse ouvindo, hein? Então tá aí, pela graça e a misericórdia de Deus. Maldito homem ou maldita mulher que não escutar as palavras desse concerto. É o que Jesus está falando aí. Ah, mas aí só está falando homem, dirigente. E porventura Deus, quando manda a sua palavra, só é para os homens? Que eu saiba, não. Ele considera todos e todas iguais. Então por isso está aí o santo mandamento da graça e da misericórdia de Deus Altíssimo. Vamos para a última, rapidinho, corre. É o 13. Corre aí pela misericórdia de Cristo. Jeremias, decreto 13, parágrafo 10, tá? Que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como eu sinto que para nada presta. Então, se fosse para nós andar conforme o nosso coração, não havia necessidade de Cristo ter nos tirado do mundo. Então, o povo que anda segundo a maldade do seu coração, Jesus já falou aí, é chamado de povo maligno, porque recusam a ouvir as palavras de Deus. Mas vós que estão ouvindo são o quê? Povo bendito. Bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aí está a palavra sendo confirmada pela glória do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Quem gostou e quem não gostou, aplauda Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe a todos na salvação do Espírito Santo. E aqui agradeço a Deus, a Jesus Espírito Santo, pela a sua presença misericordiosa na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. E que Deus abençoe a toda a igreja de Deus, todos os apóstolos de Cristo, discípulos e seguidores da verdade, e todos em geral. E peço oração de todos os filhos de Deus em meu favor, pela glória do Santo Espírito de Cristo.